Vamos lá, dando sequência ao nosso programa, eu gostaria de convidar à mesa o meu outro ídolo. Hoje aqui é um evento de ídolos, né? Só gente top. Eric Herrero, que irá moderar o painel sobre a música. O Eric, assim como o Mauro, tem um currículo absolutamente fantástico. Mas o que eu tenho a dizer sobre ele, primeiro, ele é tenor, que para mim é uma paixão, ópera, né? Maria Callas no céu e o resto na terra. Amo de paixão. E você é responsável pelo nosso querido e adorado Teatro Municipal, né? Que é importantíssimo para a cultura do Rio de Janeiro. Então, Eric, te convido à mesa, por favor, para moderar o painel sobre inteligência artificial na música. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês todos aqui na Associação Comercial. Quero parabenizar a CRJ e nosso presidente José Vilar pelo seminário, o nosso presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Sérgio Costa e Silva, a quem eu parabenizo e cumprimento. Muito obrigado pelo convite. Andréia, parabéns por toda a organização e obrigado pelo convite. Eu vou chamando, então, os nossos panelistas e rapidamente fazer uma leitura bem resumida, porque são panelistas de grande capacidade, de grande qualidade, que a CRJ conseguiu reunir também nessa mesa da música. Então, eu vou começar com Daniela Cola, advogada especializada em propriedade intelectual e direito eletrônico. Daniela, seja bem-vinda. Anita Carvalho, que é empresária artística da Música e Mídia Produções. Bem-vinda, Anita. Com o cancelamento da outra mesa, a gente ganhou sumamente aqui na música e eu tenho um prazer enorme de chamar Maria Augusta Rodrigues, estudiosa da cultura brasileira. Vou receber agora também aqui o senhor Lucas Asmuth, que é produtor musical, desenvolvedor e empresário da banda Records. E completando a nossa mesa, Anderson Silva, que é gerente jurídico do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. E, aliás, só um parêntese, o grande interesse que a gente tem dos direitos autorais na música. Então, eu acho que vai bombardear você com perguntas. Gostaria de dar o meu lugar a você, porque acho que é tão importante a gente saber a posição de direitos autorais na inteligência artificial. Mas justamente completando o que o nosso presidente do Conselho Empresarial de Cultura estava dizendo, eu acabei de voltar do Chile, onde eu estava representando o Teatro Municipal, em Santiago, na Ópera Latino-América, a OLA, que é uma associação que já reúne 40 teatros de ópera na América Latina e também Espanha e Portugal. E por uma gratíssima coincidência, até falei para o presidente no dia, a primeira mesa de discussão da OLA, que durou 3 dias, foi sobre inteligência artificial na música. E lá, o que a gente sentiu foi justamente a grande preocupação quanto a direitos autorais, direitos da obra, e também sobre o respeito ao limite quanto à utilização dessa ferramenta poderosíssima e que já está comprovado, que nós vimos nos outros painéis que nos antecederam, que é extremamente importante e que pode, sim, nos auxiliar bastante. Então, hoje, como a gente tem uma mesa aqui especialíssima, tenho certeza que nessa mesa aqui a gente vai conseguir tirar dúvidas e falar, nós temos advogada aqui presente,
falar sobre esses limites de uso dessa ferramenta tão poderosa. Então, eu vou começar com uma pergunta para todos, que é a seguinte: quais as principais mudanças que estão ocorrendo hoje nesse setor, no nosso setor, em decorrência da adoção da inteligência artificial? Claro que, ladies first, eu queria começar justamente com a nossa advogada presente, que é a doutora Daniela Colla. Acho que agora foi. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui para a gente discutir e conversar um pouco sobre esse tema que é tão relevante para a cultura. Agradecer ao convite, especialmente feito pela Jacira Lucas. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Andréia, pela organização. Parabéns. Parabéns à Associação Comercial por essa iniciativa tão importante. Falar de inteligência artificial na música é uma tarefa um pouco inglória, né? Porque aqui, até estava comentando com o Anderson antes do início do painel, nós, como advogados, trazemos reflexões que muitas vezes diminuem um pouco dessa euforia que a gente vê generalizada em relação ao uso da inteligência artificial. Claro, a inteligência artificial, assim como qualquer outra ferramenta, tem prós e tem contras. Mas as mudanças, né, respondendo à pergunta aqui, do Eric, de início que a gente vê, são mudanças relacionadas à titularidade, autoria, como esses conteúdos, porque, assim, no meu entendimento e de alguns especialistas, tudo que é gerado pela inteligência artificial generativa é conteúdo, não necessariamente é obra. Porque, para a nossa legislação, autor é pessoa física, né? Então, é difícil a gente começar já a falar de autoria sobre o conteúdo que é gerado. Isso nasceria em domínio público, né? A gente tem uma série de questionamentos que geram perguntas e mudanças que precisam ser implementadas. Então, por exemplo, o que a gente já vê hoje na música, né? Questões relacionadas ao uso de vozes de artistas sem autorização, uso de imagens sem autorização, criação, geração de conteúdo baseado em obras pré-existentes. Por quê? A inteligência artificial, ela se baseia numa alimentação que é feita, né? Criam-se parâmetros e, a partir do acesso a uma determinada base de dados, começa-se a gerar conteúdos. E a primeira questão que se impõe do ponto de vista dos direitos autorais é o acesso a essa base de dados que tem conteúdos protegidos foi lícito? Ou seja, o acesso a essa base de dados que tem obras literárias, artísticas, científicas, uma variedade de obras intelectuais, isso foi precedido de autorização? Na maioria das vezes, a resposta é não. Então, já se começa num cenário de violação. As mudanças que a gente vê, e aí também o Anderson vai poder explicar, já começam a se traduzir em contratos. Por exemplo, cláusulas prevendo a utilização de IA ou não, ou proibindo. Em contratos com artistas, por exemplo, a gente já se depara hoje com cláusulas em que o artista diz que não permite a alimentação de banco de dados com as obras contendo as suas interpretações, ou permite, ou estabelece limites. Você vê também disposições testamentárias proibindo a utilização de suas interpretações ou das suas composições musicais após a morte, ou não, ou em que condições aquilo pode ser usado. Hoje existem discussões, por exemplo, de como você vai garantir que determinados conteúdos ditos originais não tiveram a colaboração de inteligência artificial. Por exemplo, um festival, um concurso, você tem que ter uma cláusula declaratória de que aquele material foi produzido sem o uso de inteligência artificial, ou, se houve uso, tem que estar identificado, quer dizer, tem que ter uma rotulagem desse conteúdo, né? Passando por exemplo, um outro problema que hoje a gente vê e que o Anderson vai poder falar para vocês também é com relação a cadastro de obras musicais produzidas com IA,
né, por meio de utilização de IA. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai identificar? E esses atos são meramente declaratórios. Você declara que usou ou não, mas você pode estar fazendo uma declaração falsa, né? Então, as mudanças, elas se dão nos instrumentos que estão sendo celebrados, contratos, autorizações, tudo mais. As mudanças se dão em termos de cenário regulatório, a gente precisa ter um cenário de regulação no Brasil, então já tem projetos de lei em andamento, a gente precisa ter informação, transparência, né? Então essas mudanças precisam se traduzir nessas ações, né? Transparência no uso de IA, né? Como é que vai haver uma compensação remuneratória por esse uso, né, desse conteúdo protegido que serviu para alimentar e para treinar sistemas de IA? Isso é uma discussão que a gente está tendo também no mundo, que, de alguma forma, esses autores, esses titulares de conteúdo protegido, eles precisam ter algum tipo de remuneração compensatória por esse uso que não foi autorizado, na maioria dos casos, né? Então, tudo isso precisa ser pensado e essas mudanças elas vão acontecendo aos poucos na medida que os problemas vão surgindo. Maravilha. Obrigado, doutora. Saindo, então, agora um pouquinho. Palmas. Sim. Saindo agora um pouquinho da visão jurídica da coisa, daqui a pouco a gente vai voltar também com o representante do ECAD. Tem uma visão empresarial agora, que é justamente da Anita Carvalho, e a gente gostaria de saber dela, segundo sua visão, quais são as principais mudanças que estão ocorrendo hoje no setor e, em decorrência disso, quais são os desafios que começam a se apresentar também para você, empresária do setor. Olá, gente. Boa tarde já, eu acho, né? Boa tarde. Então, um prazer estar aqui. Obrigada, André, pelo convite, pelo seu trabalho aí à frente da divulgação de informações para o mercado, né? A gente fez mestrado na mesma instituição, no mesmo tópico. Ela sabe que eu sou fã dela, do trabalho que ela faz. Falando um pouquinho, só para dar um contexto sobre mim, eu sou empresária artística há 27 anos, sócia da Música e Mídia Produções desde 2001. Na Música e Mídia Produções, os dois principais artistas que a gente trabalhou por mais tempo foram a Beth Carvalho, os últimos 15 anos de carreira dela, que a gente fez grandes projetos, e o Diogo Nogueira, que esteve com a gente por 18 anos, desde o iniciozinho da carreira até março desse ano, quando a gente fechou a parceria. E eu também sou fundadora do Music Rio Academy, que é a escola de mercado da música lá do Vivo Rio, que oferece cursos presenciais e online. E o meu objetivo dentro da área de educação é justamente formar novos empresários artísticos, porque a gente sabe da carência desse profissional no mercado, né? Na minha última pesquisa, eu faço a cada 2 anos um mapeamento do mercado de empresariamento artístico, e só 4% dos mais de 200 artistas que responderam disseram eu tenho um empresário. E o meu mestrado é sobre a importância desse profissional, então trabalho para formar novos. E aí vou falar um pouco dessas mudanças nessa perspectiva, né? Considerando que o mercado é praticamente formado por artistas que não têm um suporte profissional para se desenvolverem, a inteligência artificial vem facilitar muito a vida desses artistas, porque literalmente eu já testei, eu já fiz roteiro de aula no ChatGPT e ficou ótimo. Melhor talvez do que eu fizesse. Óbvio que isso não vai substituir a minha aula, mas montar roteiro, pesquisar nomes, escrever textos mais objetivos, isso tudo eu já uso. Então, já são mudanças que a gente sente. Mas para esses artistas, veja, como estava sendo falado no painel anterior, hoje eu consigo gerar uma imagem, né? Consigo gerar a capa do meu single rapidamente, sem muito trabalho. Eu consigo fazer um release para o meu lançamento, eu consigo fazer texto para os posts das redes sociais, eu consigo fazer um planejamento de divulgação para redes sociais completo com 3 frases de prompt ali no ChatGPT. E isso tem um lado super bom, que amplia a independência desses artistas no mercado, que ainda tem a promoção concentrada, o poder de promoção concentrado nas majors, que são quem detém o poder econômico,
embora a distribuição, a produção já estejam democratizadas pelo avanço tecnológico e pelas plataformas digitais, a promoção ainda é um gargalo para esses artistas independentes por conta da necessidade de investimento financeiro, que muitas vezes eles não têm, para pagar um designer, como eu mencionei, ou para pagar o social media, para fazer o seu planejamento digital. E o lado bom disso, então, é a independência que isso promove para esses artistas e a possibilidade de autonomia produtiva que eles ganham. E o que traz de prejuízo, né? Existe uma ideia ainda muito em voga de que é possível fazer autogestão artística. Eu não acredito nisso, porque eu não acredito que um artista que tem que compor, criar, ensaiar, dar entrevista, fazer show, criar conteúdo para redes e tudo mais, ele ainda vai ter a capacidade de pensar nos contratos, ir na negociação com a gravadora e atender os contratantes, e fazer a produção dos shows, e pensar no figurino, e tudo mais que envolve a gestão de uma carreira. Então, eu acredito que, como foi falado aqui, a gente está no começo ainda dessas mudanças, né? A gente não tem nem regulação ainda para muitas delas, mas eu acredito que é um caminho meio sem volta, né? A gente não vai voltar atrás. Então, como a gente vai lidar com isso, tirando o melhor dessa tecnologia e preservando a propriedade intelectual, que é o fundamento da remuneração na música, né? A gente remunera baseado na propriedade intelectual de quem criou, e de quem está interpretando, ou de quem está executando aquela obra, ou do produtor fonográfico, que é quem paga aquela gravação e também tem uma remuneração em cima desses direitos, mas aí não tem nada a ver com propriedade intelectual, né? Eu também não vou falar de direito, porque eu não sou advogada, só para não misturar os assuntos. Mas é isso, estou animada de estar aqui, espero contribuir aí para esse debate. Tivemos, então, a primeira visão da advogada, depois de uma empresária, também produtora. Vamos seguir ainda no ramo da produção cultural, da produção musical. E aí vou abrir a palavra agora para o Lucas Asmuth, que é produtor musical, desenvolvedor e empresário, e tem a banda Records. Lucas, como que essas mudanças estão impactando, afetando o seu trabalho, e quais são os principais desafios que ela já está apresentando para você? Pô, obrigado. Boa tarde já, né? Obrigado pelo convite, obrigado também pela ACRJ, pelo convite, pelo evento e a comunicação. É minha primeira vez falando sobre o assunto, né, com o público. Eu tô até nervoso aqui, olha esse painel aqui, gente, o que eu vou falar? Mas então eu vou trazer uma visão mais humana, uma visão de realmente quem utiliza na prática, né, no dia a dia. Bom, eu sou nordestino, né, me chamo Lucas Asmuth. Sem a criatividade, sem o esforço, sem realmente o talento, eu não estaria onde eu estou profissionalmente, né? Então, eu vim de um interior, vim de uma cidade muito pequena, e hoje tem uma empresa, tem a gravadora, que é a Banca Records, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com artistas muito grandes, que hoje estão dominando, né, o cenário da música urbana, artistas que estão no top 10 do Spotify. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esses artistas e trabalhar com eles logo no iniciozinho ali da carreira de cada um deles. E, assim, hoje a gravadora, a gente já lançou mais de 200 músicas, mais de 200 artistas impactados, artistas pequenos, médios, artistas grandes, e eu atuei diretamente ali, tanto na produção artística, na produção musical, criando desde arranjo, desde a letra, desde o clipe, desde o lançamento. Então, quando veio a pandemia, foi o momento exato ali onde eu consegui ter o contato com a IA, né? Onde eu consegui realmente presenciar esse universo, até porque antes da música, eu era desenvolvedor, fazia, né, aplicações, aplicativos, sites, e então quando a música deu certo, eu deixei esse hobby, essa paixão minha por tecnologia de lado, e na pandemia eu retornei com essa paixão. E comecei a pensar em formas de como eu poderia ajudar os artistas, ajudar
o mercado do entretenimento no geral, com a expertise tanto da tecnologia que eu já sabia e com a expertise do mercado ter lidado com tantos profissionais pequenos, médios e grandes, né? A tecnologia, em nenhum momento da minha carreira, todos esses lançamentos que eu já fiz, eu utilizei de uma forma que pudesse prejudicar esses artistas, esses autores, até porque, assim, imagina que numa produção musical, eu como produtor musical, o artista que está me contratando, vamos dizer assim, para fazer uma música, ele traz 5 referências. Ah, eu quero fazer uma música com essas 5 referências. Então, assim, a ajuda da IA, ela consegue identificar elementos específicos de cada uma dessas músicas, né? De forma que eu consiga, de forma rápida, construir uma nova música na qual esse artista que chega e fala, cara, uau, era tudo isso que eu queria, sabe? Essas 5 músicas que eu te mostrei, as 5 músicas que eu escuto a minha vida inteira. E você conseguiu trazer elementos, eu estou falando de timbre, tá? Não de notas, não de construção todo, mas de timbres, sabe? De você trazer timbres que essa pessoa escutou a vida inteira e ela escuta na música dela. Sabe? Então, isso é com a ajuda da IA. Agora, imagina que Lucas, hoje... só para fazer um ponto aqui para a galera que não acompanha, enquanto você está falando de produção musical, né? Está falando de ir para o estúdio, De ir pro escolher os arranjos, né? Qual o instrumento entre agora, qual vai ser a Exatamente. sonoridade desse instrumento, só para deixar claro para o pessoal que é diferente de compor a música, né? Sim, De ter as ideias da melodia ou da letra que vai acontecer. exatamente. É assim, como o produtor musical ele é responsável por coordenar toda a equipe que está dentro do estúdio, né? Todo mundo que está ali dentro do estúdio. Mas eu também sou músico, entende? Então, além de produzir, né, de estar acompanhando todo o processo, eu também colocava a mão na massa. Eu também pegava a guitarra, pegava o baixo, a bateria, né? Então, eu colocava a parte criativa também ali. Então, assim, a partir do momento que eu consigo utilizar a IA para trazer esses elementos, esses timbres, para um projeto na qual é totalmente novo, mas que com timbres e características específicas que esse artista passou a vida inteira ouvindo, isso é muito incrível. Isso é realmente... E qual a facilidade disso? Óbvio que dá para chegar a esses timbres, dá, mas leva tempo. A gente tem hoje packs como se fosse kits, uma pasta, um computador com 1.000, 2.000, 10.000 timbres de caixa, sons de caixa, de bateria. Agora imagina eu ter que acessar 30.000 áudios para conseguir achar aquele timbre que aquele artista queria de música tal, certo? Então, assim, com o IA, eu consigo trazer isso muito rápido. Então, o meu ganho profissional, ele é absurdo. Tipo, o ganho de tempo que eu tenho é surreal. Aí, levando agora a IA para um outro lado, como gravadora, como fundador da gravadora, como cara que opera, né, todo uma logística, ela me ajuda muito, desde da parte de logística em si, da parte dos lançamentos, né, de organizar releases, de organizar estratégia, desde a parte jurídica também, da gente conseguir entender coisas específicas de contrato, né, coisas rápidas, não desenvolver, mas de entender alguns pontos, mostrar, às vezes, para o artista que também está meio em dúvida do que se trata. Então, assim, a IA ela faz parte do nosso dia a dia, quanto gravadora, e quanto produtor musical também eu utilizo no meu dia a dia sempre, mas óbvio que não tentando não levar para esse lado de gerar coisas baseado em dados que a gente sabe que ainda são utilizados de forma errada, né? Então, sim, tem acabei me perdendo aqui, gente, mas é isso, assim, eu acho que o meu setor, ele não vai deixar de existir, eu acho que é uma coisa que não imagino, até porque depende, esse lado criativo, ele depende muito desse olhar humano, dessa vibração do estúdio, sabe? De estar ali, de estar sentindo a música, de sentindo a melodia. Eu acho que a gente tem que sim tomar muito cuidado em relação a esse lado que a IA está sendo utilizada de forma errada, né? De pegar obras de outros artistas e treinar essa IA e acabar
fazendo umas novas músicas. Acho que isso realmente não é um caminho bacana, não é um caminho legal. E eu sempre utilizei mais como uma ferramenta que me ajudasse na produtividade, né? Não para realmente criar. Otimizando, sobretudo, o seu Otimizando. tempo. Não é isso? Exatamente, esse foi o meu maior foco. Maravilha, E Lucas. continua sendo. Obrigado. Né? Agora, como é que fica a questão dos direitos em si? Porque essa é a grande preocupação de todos nós que trabalhamos com música, dos compositores. E para isso a gente trouxe aqui, a Andrea conseguiu, fez mais um golaço, e trouxe aqui um especialista nesse assunto, que é o gerente jurídico do ECAD, Anderson Silva. Anderson, como que fica, qual é a visão do ECAD nessa seara da inteligência artificial e traz para a gente, como que traz o ECAD para a gente uma luz nesse sentido? Queria o ECAD ter uma luz nesse sentido. Mas vamos lá, vamos tentar aqui ajudar alguma coisa. Gente, obrigado aí pela presença e continuidade aqui até essa início de tarde. André, obrigado. A Associação do Comércio também pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa tão legal aqui, de poder discutir e trazer questões atuais e pertinentes. E a gente ouviu aqui alguma coisa, e eu vou na linha que está da Daniela aqui do lado, a gente com muita euforia sobre o uso da tecnologia artificial, da inteligência artificial. E a gente precisa, em algum momento, parar e refletir sobre o uso indiscriminado, tá? A legislação brasileira, e como é no mundo inteiro, tá? Garante ao autor o direito de usar, usufruir e partilhar e compartilhar a obra. O que vem acontecendo muito mais, e é o meu é onde estou envolvido, o cenário, a indústria da música. O que vem acontecendo em larga escala é a criação, é o treinamento de IA para a criação de obras musicais, e eu não vou chamar nem de obra artística musical, porque acho que aí não tem muito de arte. A arte está muito no que você disse, desenvolvimento humano, o que a pessoa consegue passar de arte para aquilo que transforma em outra coisa. E a preocupação é muito grande nesse sentido, porque a gente não tem regulamentação. O carro passou na frente do boi, como acontece muitas vezes, acontece muito no Brasil. Para piorar a coisa, o direito autoral é um direito declaratório, então basta que eu declare que é minha, e até que se prove o contrário, será minha. A gente tem muitas discussões no ECAD sobre isso, desde antes da inteligência artificial, e a gente está num cenário e não tem um dia que não se passe, não se reflita, não se converse sobre isso no ECAD. Primeiro pelo esse uso desautorizado, depois pela essa dificuldade de você conseguir saber efetivamente o que foi criado só pela inteligência artificial e o que teve apoio da inteligência artificial, que são coisas diferentes, né? Que você pode ter um apoio, contribuição humana significativa para que aquilo se torne uma obra artística de verdade. Então, está iniciando, e essa conversa permeia o ECAD todo dia, o que a gente começou a iniciar nos cadastros, porque, além do ECAD, o ECAD é composto por 7 associações de músicos, onde esses titulares estão filiados e eles cadastram suas obras lá. Então, a gente começou a ter um cadastro mais com mais questões a serem respondidas. Você utilizou o IA? Em que cenário você utilizou o IA? Que plataforma você utilizou o IA? Eu até ouvi aqui mais cedo, alguém falou, olha, hoje eu consigo criar uma música sem observar os termos de contrato dessas plataformas, que não garante a você coisa nenhuma. Então, você acha que está, em algumas delas, tá? Você acha que está saindo dali, eu criei uma música, e a plataforma pode, em paralelo, usar a sua música, transformar a sua música, recriar a sua música. Então, assim, vamos devagar. Eu sei que a gente está no ECAD, no ramo de execução pública da obra musical, né? E é o passo seguinte. E é nesse momento que a gente está cuidando agora. Porque isso vai chegar. Vai chegar. A gente só não sabe efetivamente, já chegou em muitos casos, mas vai chegar para o ECAD e a gente tem que saber o que fazer
a partir do momento que essa execução pública de obras musicais começar a vir com uma declaração, olha, eu criei isso, todas as obras foram criadas por inteligência artificial. E aí? E aí o ECAD retém para esperar descobrir quem é o dono, se é o provedor, se é o cara que deu o input, se é a plataforma, ou se não tem proteção, enfim. Então, a gente está nesse cenário nesse momento. Então, é de muita reflexão e alto lá, um pé um pouco no freio. Acho que a inteligência artificial contribui muita coisa para ajudar a gente a melhorar, a ter uma capacidade melhor de ganhar tempo, ganhar precisão na medicina, enfim, em outros cenários, muita coisa. Mas a gente também tem que estar ainda pensando de quem é o direito, porque ela se utilizou de fragmentos de obras pré-existentes sem consultar o dono, e dali ela criou coisa nova, sabe? Isso é para a gente parar mesmo para pensar. A gente está nesse momento, a gente está nesse momento agora. Obrigado, Anderson. Para encerrar essa primeira rodada, encerrar com chave de ouro, do alto de toda a sua experiência e importância que ela tem para a cultura brasileira, eu vou abrir a palavra para Maria Augusta Rodrigues. Maria Augusta, você, Olha, com toda a experiência que tem e com tudo que já vivenciou, tem agora esse desafio da inteligência artificial. E conta um pouquinho para a gente sobre a sua visão a respeito disso e quais são as principais mudanças que você já tem detectado em decorrência da inteligência artificial. olha, boa tarde, muito obrigada a todos. Sérgio, mais uma vez. Eu estou assustada. Eu tenho 60 anos de carnaval. Trabalho em escola de samba. Comecei em 1964. Primeira vez que eu subi o Morro do Salgueiro. Voltei lá há 2 semanas, a mesma quadra original. Conheço muito bem esse processo de criação. E aí é o meu medo. Medo, realmente. Criação é analógico. É uma atividade analógica, jamais tecnológica. Eu não discuto a importância da inteligência artificial em tudo que é prático, objetivo, organizacional. Isso é evidente que é uma ferramenta muito interessante. Mas na hora que eu falo de criação, é impossível. Como é que eu crio? Como é que cada um de nós cria? Eu sonho meus enredos. Acordo e escrevo. Às vezes 2h30 já me aconteceu. Depois eu pego um sonho e vou transformar em realidade. Possível. Porque muita coisa é impossível de realizar, de construir. Eu não acredito que a inteligência artificial possa entrar no processo de criação, porque é um processo autoral, singular, pessoal. Isso eu falo de escola de samba, eu falo em qualquer área de criação. A música, evidente. Nós trabalhamos com música também. Fazer o quê? Onde fica a ética desse processo? Como é que nós vamos administrar isso, ECAD? Eu acabei de escrever aqui. Um carnavalesco no ECAD é classificado como um diretor. Nós, carnavalescos, somos um profissional que dirigimos um espetáculo que, às vezes, tem 6.000 pessoas. Eu queria projetar um processo aí que fala de enredo. Já temos lá na tela. Aí. Eu quero que vocês vejam qual é a complexidade da realização de uma escola de samba.
Enredo é um tema. Já tem gente escrevendo enredo com IA. Tá? É válido? Quem é o autor? Como é que isso é construído? E quero aqui um parêntese. De tudo que eu consultei amigos, tem um grande carnavalesco presente, Alex de Souza, maravilhoso e amigo. Eu consultei várias pessoas. Onde fica esse processo? As informações que eu colhi, todos os chats de IA, a grande maioria, alimentação de imagem, não é brasileira. É de outros países. Onde fica a nossa identidade? O que é brasileiro? O que é carioca, no caso da escola de samba, que é uma grande criação artística da cultura carioca, do Rio para o mundo. Onde fica isso? Nós temos duas áreas, áudio e visual. Criação de samba. Ontem, enquanto eu conversava com um amigo advogado e com um jornalista, os três juntos, o jornalista entrou num chat e pediu criação de um samba a respeito da carnavalesca Maria Augusta. O chat, em minutos, criou uma letra e ele pediu também depois uma música. E o chat criou uma música. O que é isso? Eu sonho, vem a imagem, eu imagino formas, no meu caso, eu faço alegoria e fantasia. Aquilo vem da minha criatividade, da minha bagagem pessoal, da minha inteligência interna, natural. Então, eu gero um estilo. O meu carnaval é identificado. Todo mundo sabe como é o meu carnaval. Cada carnavalesco busca a sua identidade. A escola de samba, cada uma tem uma bandeira diferente da outra, que identifica essa escola na avenida em qualquer lugar do mundo. Os sambas de enredo, preferencialmente, são reconhecíveis. E as baterias também, quando elas começam a bater, a gente sabe de que escola é a bateria. Por quê? Porque a organização, os mestres de bateria dão uma organização aos instrumentos, criam todo um trabalho, é anual, em cima de cada samba-enredo produz um tipo de batida, produz uma criação musical rítmica que vai impulsionar o desfile de uma escola de samba a cada ano é diferente. Isso gera identidade, isso gera reconhecimento. Onde é que fica isso? Vão ficar todos os enredos semelhantes? Os sambas, inclusive, já estão com alguma semelhança recentemente, e isso está sendo profundamente discutido entre nós. Por quê? Existe a criação, já há alguns anos, dos chamados grupos de compositores, são chamados escritórios. Eles se juntam e fazem sambas para muitas escolas. O que está acontecendo? É um grupo de compositores, são todos excelentes, e os sambas estão ficando parecidos, porque é produzido pelo mesmo grupo. Isso, de uma certa maneira, é uma inteligência artificial. Não é uma coisa pessoal, um grupo pequeno, que é normal dos compositores. Não, você tem, às vezes, 20 compositores juntos. Diluiu a criação, identificou, integrou o processo, tirou a identidade. Onde fica isso? O que é arte? O que é criação? Onde é que nós vamos chegar com isso? Eu estou propondo a vocês uma reflexão. Eu acho que é uma coisa profundamente importante. Eu estou agradecendo esse encontro, Sérgio. Eu vim para cá passar o dia inteiro, porque eu quero ouvir todos.
Eu acho que é uma coisa que faz parte do momento de cada um de nós, ser humano, nesse planeta. Ainda mais nós que produzimos alguma coisa na sociedade. Que sociedade nós queremos? É uma sociedade automatizada, tecnologicamente falando? Ou é uma sociedade analógica, criativa, pessoal, com identidade particular? A escola de samba é uma manifestação de uma coletividade que tem história, que tem memória, que tem ancestralidade. Tudo isso é fundamental no processo de criação. Quando um carnavalesco entra numa escola, pode dar certo e pode não dar certo. Por quê? Porque ele se identifica ou não com aquela escola de samba. O que aconteceu comigo com a União da Ilha do Governador? Eu trabalhava numa equipe, num grupo, porque a escola de samba é equipe e grupo, no Salgueiro. Quando eu fui para a União da Ilha, uma escola que ninguém sabia, ninguém conhecia. Foi aonde eu me encontrei um espaço para me criar a minha marca. Eu digo, eu apareci com a ilha e a ilha apareceu comigo. Com um processo de integração que deve acontecer. E essa integração é analógica. Emoção é a palavra-chave. O samba arrepia na hora que você vai desfilar e vai cantar. Como é a bateria? O que ela provoca no seu corpo? Eu duvido que a inteligência artificial vai provocar um arrepio no corpo de um passista. A música é tecnológica, ela é quadrada, ela não provoca emoção. Onde é que fica o ser humano? Onde é que fica a nossa criatividade, a nossa identidade, que é uma coisa tão importante, que prezamos tanto? Nós temos na escola de samba um conjunto de critérios de julgamento, todos exigem alta criatividade, dedicação exclusiva. A escola de samba é uma atividade que exige que ou você se dedica ou sai fora. É intensa. E a pergunta é essa: o que é que nós queremos do nosso futuro? Eu sou professora. Como é que estão os jovens reagindo a isso? Qual é a chance que eles vão ter de desenvolver os seus talentos? Eu, refletindo, estou assustada. Muito obrigada. Maravilha. E justamente aquela preocupação que eu havia já sentido lá em Santiago, no Chile, quando participei da Ola, que trouxe no início, mas com cores muito mais reais, vibrantes e fortes, através da experiência, do alto da experiência da Maria Augusta. Essas reflexões são extremamente importantes, porque a gente vê, por exemplo, acabou de sair nesse ano um relatório do FMI dizendo que justamente a inteligência artificial vai perigar em pouco tempo a existência de 40% dos postos de trabalho no mundo. Então nós precisamos, claro, e lançamos mão dessa tecnologia para que nos ajude, mas nós temos também, com grandes ajudas, grandes responsabilidades. E nós precisamos assumir essas responsabilidades, criando um marco legal o mais rápido possível. Nesse sentido, como estava dizendo o Anderson do ECAD, que o carro foi colocado na frente dos bois, vou perguntar a vocês dois, advogados, como vocês acham, qual dispositivo legal ou de que maneira
a legislação precisa agora correr, ser modernizada, para que a gente possa salvaguardar os direitos dos compositores. Só queria ressaltar e complementar o que a Maria Augusta falou, que é de extremo valor. Eu, além de advogada, eu sou cantora e compositora, e eu queria deixar uma ponderação também, que é assim, a arte é um transbordamento da alma daquele que cria, do criador. A máquina não tem alma, né? E, independentemente da redução de custos, independentemente da questão de otimização de processos, independentemente de você perder menos tempo, mas aquele que verdadeiramente cria, ele não está perdendo tempo produzindo a sua arte. Existe um prazer naquilo. Eu, como compositora, eu tenho prazer em procurar a palavra certa para aquela melodia. E não é uma questão de romantização, não. A gente está falando do prazer criativo. Então, assim, não é meramente um processo industrial de se produzir em larga escala conteúdos, né? Então, do meu ponto de vista, assim, e aí não falando como advogada, mas falando como alguém que também trabalha na indústria da música, o processo criativo, para aquele que verdadeiramente ama o que faz, dá prazer. Você não está ali desesperado, sabe, eu quero terminar isso em 5 minutos. Não, você está querendo expressar algo que está na sua alma. Então, desculpe o desabafo, mas eu compartilho muito de tudo que a Maria Augusta falou aqui, né? Eu acho que a arte é analógica e a arte é feita por gente, né? Agora, falando dos desafios legais, né, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela é antropocêntrica, ou seja, ela é concentrada na figura do autor, a importância da criação como algo original, como algo singular, né? Alguém mencionou num painel anterior sobre a obra de Tom Jobim. Você tem ali traços extremamente característicos que permitem que você identifique aquela obra. Tem traços originais ali, né? Então, o primeiro desafio é que a legislação brasileira, que vem do droit d'auteur, que é o direito francês, ela é focada na pessoa do autor, e autor é pessoa física. Então, pela legislação brasileira atual, autor é pessoa física. Quando muito, se em algum momento se verificar que existe uma possibilidade de atribuição de titularidade, a legislação brasileira ela diz que a titularidade ela pode ser concedida a pessoas físicas ou jurídicas, mas atualmente não há como se atribuir qualquer tipo de autoria ou mesmo titularidade a sistemas de IA sem que haja uma modificação na legislação, né? E a gente tem alguns projetos de lei já falando sobre IA, inclusive o G20 produziu, no documento que ele produziu, ele menciona a importância, né, de se criar mecanismos de transparência, de identificação de conteúdos produzidos por IA, tendo em vista a própria proteção da nossa cultura, né? Então, assim, a gente precisa, nesses marcos regulatórios, deixar claro como isso vai ser feito. Não é uma solução fácil, né? A Europa já começou a caminhar nesse sentido. A gente também é importante a gente lembrar que as bases de dados também são protegidas por direito autoral. Então, independentemente de uma obra específica, literária, artística, científica, enfim, ser produzida pelo direito autoral, as bases de dados também são protegidas por direito autoral quando munidas de determinada originalidade. Então, assim, essas violações que foram cometidas até o momento, como é que isso vai ser compensado para aqueles que sofreram, os autores e titulares de direito que sofreram essas violações? Vai ser só daqui para frente? Como é que a gente vai olhar? Então, assim, é uma equação muito difícil de se resolver, né, num primeiro momento. Isso é uma coisa a médio e longo prazo, né? Não sei o que você acha aí, Anderson. Não, concordo. Acho que o direito já está na nossa legislação. O que não está sendo obedecido é esse direito, né? Quando o uso indiscriminado pelas plataformas alcançam um direito pré-existente de alguém e utilizam para criar uma coisa nova. Na verdade, é como remunerar, como recompensar esse titular que teve seu direito
Eu queria falar violado, violado por estas plataformas e não tem onde recorrer, não tem como recorrer. Você não tem direito no input das obras, você não tem a quem se resguardar, como se resguardar disso. Agora a gente inicia contratos dizendo, olha, mas e o que está no mundo? Há muito tempo espalhado. Então é muito difícil ter uma sentença objetiva para a sua pergunta, tá? Mas é dentro deste cenário. E voltando um pouco ao que a Maria Augusta disse e falando um pouco do como é perigoso esse uso indiscriminado, e a gente está falando de autoria, basicamente o ECAD funciona assim. O ECAD ouve, arrecada, identifica, distribui. Esse é o ciclo da cadeia produtiva da obra musical. Você começa a ter uma enxurrada de obras, se não se sabe de quem se trata, você começa a esvaziar essa cultura. Porque você começa a ter um esvaziamento porque os artistas vão parar de receber. A gente está falando de carnaval, e é fácil esse exemplo para que todo mundo conheça. O João Roberto Keller, que é famoso por suas marchinhas de carnaval, como Eu Quero, Cabeleira do Zezé. Basicamente, ele vive de direito autoral e ele vive das obras do carnaval. Daqui a pouco você tem uma proliferação de marchinhas de carnaval, ninguém mais ouve ele para de receber, e a gente eliminou um artista do cenário brasileiro. E é isso. Tá? A gente também tem, enquanto consumidor dessas obras, e estou na casa do empresário, e empresários com seus estabelecimentos, enfim. A gente também tem que refletir sobre isso. Se eu quero ter uma música de inteligência artificial, eu quero ter Caetano Veloso cantando no meu estabelecimento. Então, assim, passa um pouco por nós também. Então, a gente não pode deixar a cultura morrer, a gente não tem que deixar o artista se esvaziar e ele perecer. Acho que é isso. Tá? Maravilha, obrigado. Uma pergunta também para a Anitta e para o Lucas, que são produtores, que são artistas. Eles já deram um spoiler aqui de que eles utilizam, etc., o Lucas, sobretudo. Conta um pouquinho mais para a gente. Como que vocês utilizam? Como que ela beneficia hoje, otimiza o trabalho de vocês e o que ainda pode avançar, que pode ajudar ainda mais na produção de vocês com a IA? Anitta. Então, eu acho que a partir do princípio que a gente entender que a inteligência artificial ela serve não para exatamente criação, mas para otimização dos seus processos, para acelerar algumas coisas e fazer mais rápido e melhor, coisa que você levaria mais tempo, dentro dessa perspectiva, né, e não do uso para a criação de obras, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para explorar. Eu e o Lucas, a gente tem um projeto de um app chamado, posso falar, Lucas? My Releases, que é um app de inteligência artificial que vai possibilitar que artistas independentes e gravadoras, distribuidoras, enfim, demais players, criem a partir de um prompt muito bem pensado e fundamentado em estratégias de branding desenhada por outros profissionais. A partir daquele preenchimento ali, o app vai gerar uma série de releases automatizados, focados, direcionados ou para uma plataforma digital para fazer o pitching, ou para uma e-mail marketing de divulgação, ou para um post para as suas redes, ou um release para a imprensa, que são linguagens diferentes para cada um desses formatos. E porque eu acho que a grande questão do uso útil da inteligência artificial é saber fazer as perguntas, né? Não basta você pedir para o ChatGPT, faça um release para minha música, assim, assado. Isso vai te dar um resultado muito pobre. Então, a gente entende que iniciativas como a My Releases e outras que já estão em andamento, elas vão poder trazer um pouco mais de inteligência para esses resultados e mais estratégia também para esses resultados.
A ideia é que essa plataforma se torne uma solução completa para lançamentos, em que você possa desenvolver outras etapas ali também, como posts e coisas visual e coisas do tipo. Então, eu acho que o uso principal para mim, como empresária artística, e para os demais artistas, vai ser na aceleração de tarefas que demandariam um outro olhar profissional. Como eu disse, isso traz o risco da crença que você pode fazer tudo sozinho. E eu não acredito nisso. Você vai precisar de parceiros, né? Uma carreira, ela precisa de alguns pilares, como um bom empresário, uma boa distribuidora, e, óbvio, um bom artista, para que você possa fazer esse desenvolvimento da forma mais apropriada. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Anita. Lucas, nesse minuto final, então, a mesma Boa. pergunta. Como Não, acho que é só completando o que a Anita mencionou, essa plataforma, inclusive, que a gente está desenvolvendo, ela não é uma plataforma pensada para substituir um profissional que faz esse tipo de trabalho, né? Como brand, como criar e-mail marketing, como criar releases ou pitch para o Spotify. Foi, na verdade, uma situação que a gente identificou que as distribuidoras hoje, não todas, mas muitas têm um volume muito grande de artistas. Logo, o departamento que é responsável dentro dessas distribuidoras para criar pitches para o Spotify é humanamente impossível fazer para todos os artistas, certo? Então, a gente identificou também muitos releases, muitos pitches sendo copiados e colados, sabe? Muitos tipo copia e cola por conta da demanda. Então, a quantidade de demanda, a exaustão que está sendo levantada para esses departamentos dentro da distribuidora foi o que levantou a situação da gente desenvolver esse aplicativo, que é um dos aplicativos que eu tenho desenvolvido ao longo desde a pandemia para cá, né? Então, assim, é um aplicativo que vai solucionar principalmente esse copia e cola, porque a gente utilizou prompts realmente pensados e desenvolvidos por professores que já atuam há muito tempo e que já vêm implementando esses prompts humanamente de forma manual, né? A gente utiliza a IA para fazer esse trabalho de, no caso, reescrever. Dessa forma, a gente consegue ter pitches personalizados e não copiados e colados da forma que está sendo hoje, né? Então, assim, isso é um ganho gigantesco, porque o departamento que é responsável por criação de pitches ou de brands dentro das distribuidoras, eles vão focar em analisar e não em passar tempo escrevendo, sabe? Em analisar o que está escrito e o que foi tirado através de um questionário e perguntas e respostas feitas pelo próprio artista, da forma que ele visualiza a música dele, da forma que ele acha que a arte dele está sendo desenvolvida. Então, esse tipo de projeto é que está sendo, que a gente está visualizando como ferramentas importantes e interessantes para o mercado, né? Porque a gente está agregando na construção realmente de algo que já saiu do controle, né? A gente já sabe que saiu do controle. Então, o que a gente está queimando a cabeça é como a gente pode ajudar, como a gente pode utilizar ela com umas boas práticas, não da forma que muita Maravilha. gente está utilizando, né? Maravilha, Lucas. Obrigado. Quero agradecer a todos os nossos panelistas, Daniela Cola, Anita Carvalho, Lucas Asmuth, Anderson Silva e nossa querida Maria Augusta Rodrigues. Acho que a gente pôde trazer uma visão já um pouco mais aprofundada também sobre a questão da responsabilidade que a gente tem que ter com essa ferramenta. E quero agradecer e parabenizar a CRJ pela proposição, agradecer o convite também do nosso presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Sérgio Costa e Silva, e parabenizar mais uma vez a produção da Andréa Lofregen. Que vocês tenham uma boa tarde e continuem com a programação aí da CRJ. Boa tarde, gente.